Vou esperar que esteja gravando. Ok. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos hoje... Boa tarde a todos. Estamos reunidos hoje porque vamos presenciar a apresentação ou seja, vai ser a defesa de doutorado do senhor Fabrício Moreira Freitas. Ele é matriculado no programa de pós-graduação em Física e Astronomia da Univap. E o título aí da tese que vai ser apresentada é Investigação de Laboratório de Bombardeio de Agentes Ionizantes em Gelos Ricos em Metanol e Etanol, Implicação na Lua de Saturno e outros ambientes astrofísicos. Ele está sob a orientação do professor Dr. Sérgio Pilingue Guaiaçu de Oliveira, não sei se fez certa a pronúncia, presente aqui na sala, e membro nato da banca. A banca também vai estar composta pelo presidente da banca, professor Dr. Ariano Ongeda Gonçalves, sou eu mesmo, o professor Dr. Alexandre Soares de Oliveira, membro interno do programa, professora doutora Diana Paula de Pinho Andrade, membro externo da UFRJ, e a professora doutora Laisa Cristina Araújo Resende Chagas, membro externo do INPE. Tá? Então, agradeço a presença de todos por aceitar o convite de participar na banca. E eu acho que o Sérgio saiu. Certo? Ele deve ter caído. Acho que caiu a internet dele. Então, Fabrício, só guarda, já está voltando. Ou seja, sua internet caiu. Tá? Não, eu recebi uma mensagem hoje dizendo que eles estão fazendo uma manutenção no INPE, não sei. Talvez a internet flutue um pouco, né? Então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência. Mas o Zoom continua gravando, você não tem problema. Sim, o Zoom está gravando, está gravando. Tá. Então, Fabrício, eu vou passar a palavra para você. Então, vamos fazer o seguinte, você vai a realizar a sua apresentação de mais ou menos aí 50 minutos, nessa faixa de tempo. Após a sua apresentação, vamos fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, ou menos. Ok? Só para tomar, você beber uma água e aí a gente vai passar para a arguição da banca. E eu primeiro vou dar a palavra aos membros externos, certo? Respeitando aí a distância, que mais distante está da Univap, por instituição, vai ser a primeira em falar, então vai ser nessa ordem aí a professora Diana, depois vai falar a Laisa, Alexandre, depois vou falar eu como presidente e por último vou deixar a Sérgio, tá bom? Nessa ordem vai ser a arguição. Tudo bem? Então, Fabrício, está contigo, obrigado. Eu vou manter deixem os microfones, por favor, desligado e a câmera fica à vontade se querem deixar em aberto ou fechado. Obrigado. Bom, eu estou começando aqui só compartilhando a tela, vou deixar aberto aqui o chat, o bate-papo por eventualidade, porque quando a gente coloca esse compartilhamento fica reduzido aqui os vídeos, aí eu não sei certinho se vai estar todo mundo me vendo. Bom, boa tarde a todos, é um prazer poder estar novamente aí com vocês, muito obrigado por todos aqueles que puderam aceitar. Vamos começar então a defesa do trabalho que chama Investigação de Laboratório de Bombardeio de Agentes Ionizantes em Gelos Ricos em Metanol e Etanol, Implicação na Lua de Saturno e outros ambientes astrofísicos. Eu sou o Fabrício Moreira Freitas, como fui apresentado pelo professor Ariano, e sou orientado pelo professor Dr. Sérgio Pilingue. Bom, do nosso trabalho aí nós vamos ter aí, então, a motivação, objetivos, introdução, metodologia, resultados e discussão, conclusões selecionadas, realizações do período, perspectivas e referências. Com relação à motivação, a gente tem aí algumas indicações iniciais. Então, nas regiões frias do espaço, a radiação ionizante tem ionizado e dissociado moléculas, produzindo assim espécies químicas novas e aumentando assim a complexidade química dessas regiões. Nelas a gente encontra os chamados gelos astrofísicos que catalisam diversas reações químicas na presença de diferentes radiações ionizantes. Nesse trabalho, a gente está discutindo experimentalmente a simulação de interações de radiações nas amostras e como elas reproduzem as condições físico-químicas de alguns ambientes espaciais, como, por exemplo, a Lua Encélado de Saturno, gelos dentro de nuvens moleculares, entre outros ambientes. Esse trabalho ele foi realizado para que seja possível compreender o comportamento da destruição dessas moléculas
Metanol e amônia é um experimento, e etanol puro, outro experimento, na presença de diferentes agentes ionizantes, né, de forma similar ao que ocorre nos meios interestelar e interplanetário, e também comportamento de formação das espécies cílias na presença de agentes no decorrer do tempo. Nossos objetivos aí estão resumidos nesses 6 itens. Um deles, estudar a degradação, a destruição do gelo de metanol e amônia, na proporção de 10 partes de metanol para 1,4 partes de amônia, que é o experimento 1, com material na temperatura de 12 Kelvin, bombardeado com elétrons rápidos, né, com energia de 1000 eV, e do gelo de etanol puro, que é o experimento 2, na presença de raios-x moles integrados de 6 a 2000 eV na mesma temperatura. Calcular as seções de choque efetivas de destruição do metanol, da amônia e do etanol, é o segundo objetivo. Identificar as espécies novas formadas e calcular seções de choque efetivas de formação de cada espécie filha identificada em cada uma das amostras. Identificar e caracterizar a fase de equilíbrio químico em cada amostra durante a radiação e quantificar as abundâncias das espécies filhas nesse estágio. Calcular a taxa de dissorção das moléculas nos 2 gelos irradiados, um deles metanol e amônia, na presença de elétrons rápidos, a eletrodissorção, e a taxa de dissorção do etanol puro na presença de raios-x moles, que é a fotodissorção. Comparar esse presente trabalho com os dados da literatura na fase sólida e na fase gasosa para Encélado e outros ambientes astrofísicos é o último dos objetivos, né, as implicações astrofísicas. Bom, na parte de introdução, aí a gente começa falando um pouco da introdução do metanol e amônia no espaço. Então, a gente tem aqui, do lado esquerdo do slide, abundância de moléculas diversas, inclusive o metanol e amônia, em gelos estudados em 3 objetos estelares representantes de ambientes distintos: protoestrelas de alta massa, protoestrela de baixa massa e estrelas de campo, mostrando que existe a presença tanto do metanol quanto da amônia nesses 3 representantes, né? O NGC 7538 2 pontos IRS9, o Elias 29 e o Elias 16, os 3 exemplos escolhidos. Também a gente está mostrando a presença de metanol e amônia em alguns cometas, como por exemplo o cometa C1995-O1, o Hale-Bopp, né, que é a identificação deles dentro desse espectro. E também alguns exemplos de linhas rotacionais da molécula de metanol e outras espécies, na presença da nebulosa Orion KL, obtidas com o telescópio espacial Herschel ou HiFi. Aí tem várias linhas indicadas aqui do metanol, algumas delas indicadas diretamente, e vários pontos em vermelho que também identificam linhas rotacionais do metanol. Bom, com relação ao etanol, a outra molécula estudada, a gente tem um espectro de dupla banda, né, incluindo o 652 e o 541, e o 651 e 542 das linhas do etanol, detectado na frequência de 340,189 MHz, identificado aqui em vermelho, e em conjunto com o metanol, mostrando que é recorrente a presença do etanol em ambientes em que também exista o metanol. Depois tem uma parte que a gente trata um pouco do satélite natural Encélado, né, que vai ser parte das implicações astrofísicas, em que a gente fala que Encélado é, então, um satélite natural de Saturno, que interage com o anel E desse planeta gasoso. Essa lua ela possui cerca de 505 quilômetros de diâmetro e sua superfície possui regiões com e sem crateras, indicando processos de transição entre gelo amorfo e gelo cristalino. Essa lua ela possui um oceano de água global, né, que fica na parte interior, com uma salinidade significativa, e ela se encontra, então, numa camada de gelo e possui um núcleo rochoso. Tem alguns criovulcões, né, no Polo Sul que ejetam jatos de vapor de água e outros materiais voláteis como partículas sólidas, cristais de gelo, sal, nitrogênio, oxigênio, entre outros materiais. Amostras intocadas desse oceano subterrâneo acabam, então, por ser ejetadas através dessas fraturas quentes e formam as plumas que vão alimentar, entre outras coisas, parte do anel E. E a gente tem aqui uma representação dessas abundâncias que indica a presença do metanol e da amônia, visivelmente perceptíveis já nessas regiões aí nas proximidades de Encélados. Também tem uma fala sobre o disco protoestelar W33A, que a gente fala que nesse disco protoestelar foi observada a presença de metanol e amônia, assim como também houve observação de etanol. Entretanto, a proporção de etanol observada é cerca de 42 vezes menor que a proporção de metanol em W33A. A gente está usando essa característica, o fato de que você recorrentemente encontra o etanol, mas sempre encontra ele em proporções muito menores que o metanol, para supor que, se eu observo o metanol, por exemplo, com facilidade em Encélado, eu devo ter traços de etanol também presentes em Encélado, mesmo que eles não sejam tão facilmente observáveis, já que a proporção entre eles é sempre bem discreta.
A gente tem aqui indicação de outros ambientes astrofísicos, né? Objetos compactos, como buracos negros, anãs brancas, pulsares, estrelas de nêutrons, são relevantes fontes de emissão de raios-x moles, que é a radiação ionizante que a gente usa em um dos nossos experimentos. E a gente comenta aqui que na distância de Snowline, né, aquela linha de neve, desses materiais são encontrados os gelos astrofísicos. O meio interestelar, que é constituído basicamente de gás e poeira, distribuído entre as estrelas e galáxias na proporção de 20% até 30% da massa da própria galáxia. O meio interplanetário, que é um material contido no interior de sistemas estelares como o nosso, né, como o sistema solar, e no qual os corpos maiores, como os planetas, asteroides e satélites, ficam se movimentando, né? Então a gente chama de meio interplanetário toda essa região. E os materiais que representam a fase sólida do MI, a poeira, né, consistido preferencialmente de pequenas partículas de elementos que sejam refratores e voláteis, chamados de gelos astrofísicos, né, que normalmente tem a capa de gelo, que tende a refratar porque tem um índice de albedo considerável à água no estado sólido e também é volátil diante de variações térmicas, né, e normalmente no seu interior é rico em grafites e silicatos. Com relação à nossa metodologia experimental, né, tem dois processos diferentes. Um deles, de um dos experimentos, trata do bombardeamento com elétrons rápidos. Isso aconteceu, foi realizado dentro do LASA, né, o Laboratório de Astroquímica e Astrobiologia da Univap, né, fica no piso térreo do IPID. Então, os equipamentos ficaram lá disponibilizados e a câmara, que é conhecida como câmara Stark, né, a câmara que é a câmara experimental onde foi feito esse bombardeamento, recebeu, a partir de um canhão de elétrons, um bombardeamento, que tem uma imagem do canhão bombardeando, e esses elétrons rápidos incidiam diretamente na amostra. Como é que ela se forma, né? No caso desse primeiro experimento, que é o experimento de metanol e amônia, o que acontece é que você coloca eles na fase líquida, aí você tem uma diferença de pressão muito grande que faz eles trocarem para a fase gasosa, também, claro, uma variação de pressão e de temperatura no sistema. Quando ele chega aqui numa temperatura muito baixa no cristal de seleneto de zinco, ele começa a ser depositado e começa a formar o cristal que vai ser bombardeado pelo feixe de elétrons. O feixe de elétrons incide diretamente nesse cristal e começa a arrancar material. E a gente analisa usando o espectrômetro de FTIR para ver o comportamento, né, desse material. Então a gente tem aqui algumas representações de como é o laboratório, o dispositivo que emite os elétrons, né, o nosso canhão de elétrons, e também o processo que foi feito para alinhar o feixe de elétrons, indicado aqui embaixo, mostrando que foi feito um ajuste até o ponto em que ele ficasse concentrando o feixe de elétrons na região em que a gente ia ter apenas o cristal. Na segunda parte da metodologia é a parte experimental com bombardeamento de fótons. E essa parte ela foi realizada em Campinas, né, no LNLS, Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, onde o mesmo material, a mesma estrutura experimental que a gente usou no caso anterior, se replicou, né, se repetiu aqui. Então, a gente está usando a mesma câmera experimental, a gente está usando a mesma temperatura, a gente está usando a mesma técnica, só que agora, ao invés de haver bombardeamento de elétrons, você tem um bombardeamento de fótons, que é vindo da linha SGM, e ele incide frontalmente com esse cristal. Agora, o cristal que vai ser produzido é um cristal de etanol puro, né? Então ele começa na fase líquida, pela variação de pressão ele vai para a fase gás, incide no cristal de seleneto de zinco, que não foi escolhido aleatoriamente, né? O seleneto de zinco, ele vai ser invisível na faixa de infravermelho, então ele não vai interferir no resultado que vai ser medido da amostra, e aí é depositado sobre esse cristal o etanol, que vai ficar na fase sólida, na temperatura de 12 Kelvin, e aí começa a receber o feixe de fótons que vai arrancar material e fazer as transformações, né, químicas a partir da radiação. Então aqui a gente tem uma representação da linha SGM, uma foto mostrando onde na linha SGM ficou disposto o material e uma representação. Alguém, acho que, não sei se desbloqueou o microfone de alguém, ou alguém quer falar alguma coisa? Não? Então seguimos. Bom, com relação à metodologia utilizada, o que a gente fez, tanto no experimento 1 quanto no experimento 2, foi trabalhar com as observações do espectro infravermelho das amostras, e a gente trabalhou com a ideia de que a gente é capaz de determinar, pela força de banda das amostras, qual é a intensidade, né, de presença ou uma parte da espécie mãe, né, porque a gente vai encontrar várias bandas da espécie mãe, ou após algum tempo de radiação, a presença de espécies filhas, né, à medida que você vai tendo a irradiação, você vai destruindo a espécie mãe e formando a espécie filha.
A gente tem aqui a identificação dos modos vibracionais que foram utilizados para o experimento 1 e para o experimento 2. Lembrando, o experimento 1 é o experimento que foi feito com irradiação de elétrons em metanol e amônia, e o experimento 2 é o experimento que foi feito com etanol, né, puro, né, bombardeado com fótons. Aí a gente tem a representação das espécies filhas observadas e a identificação da força da banda de cada uma das espécies filhas que foram sendo observadas. A gente tem a indicação da posição daquela banda e também a força de banda que foi adotada como referência, com as devidas referências. Para completar, a gente tem uma indicação aqui de densidade de coluna inicial iluminada, densidade de coluna final iluminada, seja para o experimento 1, mostrando o que acontece com o metanol e a amônia, seja para o experimento 2, que mostra o que acontece com o etanol. Abundância inicial da espécie-mãe, abundância no equilíbrio químico, para mostrar qual a diferença do material. Claro que, no caso da abundância inicial, se a gente está falando do segundo experimento, que é etanol puro, você vai ter 100%, mas no caso do outro experimento, que é uma mistura, você vai ter uma porcentagem do total que vai ser o metanol, outra porcentagem vai ser a amônia, e depois como é que eles ficam após o equilíbrio químico. A gente também tem uma indicação da espessura inicial da amostra em microns e da espessura final da amostra em microns antes e depois do tempo de radiação com o respectivo agente ionizante. Aqui ao lado a gente tem uma identificação de uma característica marcante que a gente utilizou como referência para ajustar o experimento feito com elétrons rápidos, que é o seguinte: um bombardeio com um keV de elétrons rápidos, ele não vai conseguir atravessar toda a amostra. Então, a gente considerou que ele impactou apenas 20% da nossa amostra, apenas 10% da nossa amostra, que é 0,2 microns dos 2 microns totais que a gente tinha à disposição. Então, esses 10% é a parte que a gente analisou, os 90% que ficaram praticamente neutros, sem nenhuma influência, foram desprezados para não ficar com uma separação proporcional incorreta para a espécie-mãe e as espécies filhas na hora de fazer a distribuição no equilíbrio químico. Então, a gente queria analisar apenas a parte que sofreu irradiação, a parte que ficou virgem, que não foi irradiada, foi descartada para efeito experimental. Aqui na parcela da metodologia, a gente adotou aqui, tanto para o experimento 1 quanto para o experimento 2, algumas análises, né, de destruições possíveis a partir de outras pesquisas já feitas anteriormente. No caso do experimento de metanol e amônia, algumas composições para a gente encontrar as espécies filhas que a gente localizou. Se vocês notarem aqui, a gente tem dois metanol e amônia para poder formar o OCN-, o que pressupõe-se, então, que, de certa forma, a gente até poderia dizer que o OCN- seria uma espécie neta, né? Ele não formaria diretamente, você precisa de uma combinação para chegar a ele, e que, por ligação direta, o metanol e a amônia poderia formar todos os outros materiais. Já o etanol, a gente tem várias destruições possíveis que levariam aos filhos observados e, indiretamente, a formação desses filhos que foram observados através de outros processos. A gente não denominou como espécie filha, espécie neta, seriam todos filhos a partir da espécie mãe, que é a original, pelo menos nesse momento. Aqui a gente tem a observação dos resultados. Primeiro, um foco aqui no experimento 1, que é aquele feito com metanol e amônia. Então, a gente tem em azul a indicação do espectro de infravermelho do gelo virgem, e em vermelho, após o final da irradiação, tem várias outras fases que foram usadas experimentalmente, mas a gente separou o início e o final, que é bem suficiente para demonstrar as partes das espécies mães que a gente levou em consideração. Então, aqui a gente tem posições que a gente tem a banda da amônia, né, em 2 lugares, e aqui a posição da banda do metanol em outros 3, e as espécies filhas que estavam pequenas a gente ampliou aqui para ficar evidente, o OCN-, o CO2 e o CO, identificados conforme as bandas possíveis. Aqui a gente mostra o gráfico que mostra a área de banda subtraída pela fluência, mostrando qual é o comportamento, e esse gráfico já leva aí uma aproximação para formar essas curvas que indicam o comportamento desse crescimento das espécies filhas e o decrescimento da espécie mãe até o equilíbrio químico. Aqui a gente tem a indicação do sigma F e do sigma D, né, das fluências para as 3 espécies filhas que foram observadas e identificadas: o CO, monóxido de carbono, o OCN- e o CO2, o dióxido de carbono. Assim como a gente demonstra aqui quais foram os sigmas escolhidos para tanto a amônia quanto o metanol. Então, a gente só identificou aqueles que a gente utilizou aqui para fazer a representação, que é o stretch, o NH, né, que é o esticamento, né, entre a parcela NH do NH3,
e o esticamento CO do CH3OH, do metanol e da amônia, né? Da amônia e do metanol, respectivamente. Para o experimento 2, a gente tem a representação aí do etanol puro, né, na mesma circunstância que o experimento anterior. Então, a gente tem aí primeiro a amostra em azul, que é a amostra virgem, em vermelho, a amostra irradiada na última situação, todas as espécies filhas identificadas, e tem aí algumas características diferentes nesse caso, né? O caso da acetona e do ácido acético, que a gente comentou até na qualificação e foi sugerido que talvez não fosse isso, a gente refez todas as verificações e não conseguiu localizar outro material, por isso a gente manteve tanto a acetona, que tem uma banda forte nesse ponto, e o ácido acético, e a gente optou por manter a carbonila, que é uma C-O, uma ligação de carbono, uma ligação dupla entre carbono e oxigênio, como uma combinação de vários resultados, porque a própria acetona e o ácido acético têm essa ligação. Além deles, a gente teria outras possibilidades, como, por exemplo, acetaldeídos ou formaldeídos, que são materiais que poderiam se formar a partir do etanol, que poderiam estar presentes nessa carbonila, que é uma parte alta. Então, a gente preferiu manter, né, essa parte da carbonila como uma espécie desconhecida da amostra, porque nessa metodologia a gente não despreza as espécies desconhecidas, a gente trabalha com a proporção das espécies filhas observadas e mantém a espécie desconhecida como uma proporção notável, para que a gente possa posteriormente analisar essas espécies desconhecidas. Isso, inclusive, é uma fase futura que a gente pretende fazer tanto com esse experimento do etanol, quanto com o experimento do metanol e amônia. A gente tem aqui a identificação de qual é o caminho utilizado para a gente encontrar essas espécies desconhecidas. Então, o que a gente faz é trabalhar com o princípio da conservação da massa. Então, a gente sabe que à medida que o material vai sendo irradiado, seja no experimento 1 ou no experimento 2, vai tendo uma troca de fase. Uma parte do material sai da fase sólida e começa a ir para a fase gás. Mas, se você fizer a conta de todo o material que está se destruindo, você ainda consegue saber a quantidade de material que está na fase sólida. Por conservação de massa, você deveria ter uma certa quantidade de matéria depois que você analisa essa relação da massa observada com a massa destruída. E o que a gente encontra é uma diferença entre os dois. A diferença é material que não foi destruído, que está na fase sólida e que a gente não conseguiu observar por limitações experimentais. Pode ser por ruído na medida que a gente fez, pode ser porque as espécies filhas se combinam numa única banda, como aconteceu no caso da carbonila, e aí você não consegue separar adequadamente o que tem exatamente dentro daquela situação, ou pode ser que o material não seja observável na faixa de infravermelho. Então, a gente pega essa proporção, essa diferença de massa e trata ela como espécie desconhecida. Desconhecida porque a gente não conseguiu mensurar diretamente, mas ela é evidente porque, por conservação de massa, ela deveria estar lá na massa do material sólido, né? Então, a gente pega toda a massa excedente, que não foi identificada nas espécies filhas e na espécie mãe, lá no equilíbrio químico, e trata ela como proporção de espécies desconhecidas que continuam fazendo parte do experimento. Aqui a gente tem já a demonstração, então, tanto do experimento 1 quanto do experimento 2, mostrando a destruição da espécie mãe, né, ou das espécies mães, no caso do experimento 1, que a gente tem aqui o metanol e a amônia sendo destruídos, ao mesmo tempo que os filhos sendo formados. E entre eles a gente tem a presença aí da espécie desconhecida, né, identificada entre elas. O mesmo acontece no experimento 2, né, que a gente tem aqui a formação das espécies filhas com a espécie dos desconhecidos aqui, e a espécie mãe, que aqui nesse caso é um gelo puro de etanol, então é a única que vai se destruir. E aí a gente encontra um ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio químico do sistema, onde a espécie mãe se destrói para formar as espécies filhas, e as espécies filhas começam a ser destruídas nessas mesmas irradiações e passam a formar a espécie mãe novamente, fazendo com que esse sistema, daquele ponto em diante, passe a atuar com um equilíbrio químico, ele vai manter aquela proporção. E aí, para efeito de organização, a gente fez uma separação de 100% a partir da fluência de equilíbrio químico e distribuiu proporcionalmente de 0 até 100% todas as moléculas, seja no experimento 1, seja no experimento 2. Se você olhar a soma percentual de todo mundo, dá 100%, o que indica qual a proporção de metanol que eu vou ter no meu sistema após o equilíbrio químico, qual a proporção de amônia que eu vou ter no meu sistema após o equilíbrio químico, e assim sucessivamente para cada uma das espécies filhas e mesmo para as espécies desconhecidas que estão no sistema, tá?
Ainda a gente trabalhou com algumas comparações possíveis, né? A gente adotou como referência um processo que já tinha sido feito antes por alguém da nossa equipe, né? Foi um trabalho do Fredson, que organizou com vários pontos da literatura da área e os pontos do trabalho dele. A gente replicou a mesma técnica para identificar aqui uma relação entre os sigmas obtidos pelos nossos experimentos e os sigmas da literatura da área. É claro que, como a gente está trabalhando aqui com um intervalo muito grande de sigmas, esses valores não são 100% precisos, mas eles nos dão pelo menos uma base de que a faixa de trabalho dos valores que nós obtivemos experimentalmente se assemelham a valores encontrados no laboratório para outros experimentos ou em outras observações. Então, aqui a gente tem as representações de todos os observados. Aqui a gente tem também uma relação das abundâncias no equilíbrio químico, comparando 3 experimentos. Esses 2 primeiros experimentos também foram feitos pela nossa equipe, nesse caso em especial eu também trabalhei com eles no mestrado, só que a gente fez uma reanálise de cada um deles agora no período do doutorado, para poder dar presença a espécies desconhecidos. Então, a gente fez uma análise no período de mestrado que era mais simples, que a gente não considerava a presença das espécies desconhecidas e trabalhava apenas com o que era observado, e a gente fez uma distribuição na fluência do equilíbrio químico para as espécies filhas que nós conseguimos mensurar. E agora, no período do doutorado, a gente reanalisou tudo desde o início. E aí, para fazer essa reanálise, a gente passou a considerar essa ideia, essa nova metodologia de levar em consideração a presença das espécies desconhecidas para, no futuro, poder entender ou tentar decifrar o que tem nessas espécies desconhecidas. Essa é uma proposta que a gente já tinha quando a gente começou a fazer esse processo de análise, considerando as espécies desconhecidas também. Então, aqui em azul, a gente tem o metanol bombardeado com elétrons a 5 keV, o metanol bombardeado com elétrons a 1 keV, os 2 casos metanol puro, e o experimento que foi avaliado mais de perto também nesse processo que a gente está vendo, que é o processo do doutorado, que é metanol com amônia, bombardeado com 1 keV elétrons. Se vocês notarem, a gente tem aqui uma distribuição que aparece a amônia só num dos 3, porque só um dos 3 experimentos tinha presença de amônia, mas independente disso, a gente olha aqui e tem uma característica marcante, que é o fato de, aproximadamente no equilíbrio químico, você ter a mesma proporção de metanol, mesmo no caso do experimento 3, que é metanol com amônia, tendo uma perda de amônia, o metanol ele meio que para quase na mesma faixa, na faixa ali, um pouco acima de 60%. Aqui é a distribuição do que foi observado, né, em cada um dos materiais. A gente tem também uma tabela que compara esses 3 experimentos aí para a gente ter uma noção da relação das seções de choque efetivas de destruição e de formação, tanto da espécie mãe, né, o metanol, que está presente nos 3, e a amônia, que só está presente no experimento desse trabalho, da tese de doutorado, e a comparação das espécies filhas observadas, o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, a água, que não foi encontrada nesse experimento, o metano, que não foi encontrado nesse experimento, e o ACN-, que só foi encontrado nesse experimento, nos outros 2 não. Até faz sentido que a gente encontrasse o ACN- aqui, nos outros não, porque não existe a presença de nitrogênio a menos nessa relação em que a gente tem o metanol com a amônia. Né? No metanol puro não tem a presença de nitrogênio, não era mesmo para localizar essa amostra. A gente tem uma indicação aqui também de uma curiosidade, que é o fato de que, se você tiver um bombardeamento com prótons de 2 MeV, você vai ter um resultado similar aos resultados obtidos desses de elétrons com keV, o que significa que, se a gente faz um teste experimental que se aplica a um bombardeamento de elétrons rápidos 1 keV, ele vai ter uma distribuição lá no equilíbrio químico proporcional, similar àquela encontrada se for obtido um dado experimental ou um dado técnico de um bombardeio de 2 MeV. Então, dá para você encontrar uma semelhança aí por conta dessa relação equipotencial entre eles. A gente tem aqui ainda um segundo caso, que é o caso que diz respeito ao etanol. Diferente do caso do metanol e amônia, nesse modelo da destruição a gente separou em 2 domínios, isto porque até a medida experimental que nós obtivemos nesse trabalho, a gente encontrou dados na literatura para o etanol, e para valores superiores a isso a gente não encontrou nada para o etanol. Então a gente fez uma opção, a gente encontrou os dados do metanol, que é um álcool assim como etanol e deveria ter um comportamento similar, não necessariamente igual, mas pelo menos próximo, e a gente colocou aqui apenas uma comparação para a gente analisar qual deveria ser a mudança de comportamento nos 2 domínios a partir das 2 relações diferentes. Os bombardeios com menores faixas de energia de projétil para maiores faixas de energia de projétil. A gente tem ainda uma relação de comparação
para bombardeamentos com fótons, dessa vez para gelos diferentes, né? Então tem um gelo bombardeado com fóton, que é o gelo desse trabalho do doutorado, que é o do etanol, marcado em azul, e o outro marcado em vermelho é o gelo de metanol bombardeado com fótons, que está publicado, é o artigo do Química Nova, e que a gente já fez no processo do doutorado, em que a gente reanalisou tudo, vendo o processo das espécies desconhecidas. Da mesma forma como no caso anterior, a gente também fez uma comparação entre o que se obtém de destruição e de formação nas seções de choque efetivas de destruição e formação do etanol e do metanol, bombardeados pela mesma energia, na mesma situação, com a mesma temperatura, só que, nesse caso, bombardeados aí no LNLS em momentos diferentes, né? Você tem um gelo feito primeiro e depois o outro gelo em outro momento. Então, aqui a gente tem a distribuição, a espécie mãe etanol para um, metanol para o outro, e as espécies cílias, que algumas são iguais, outras são diferentes, por conta dos diferentes tipos de átomos presentes em cada molécula. A gente ainda tem aqui a representação da escala de tempo do equilíbrio químico, né? Então tem a identificação aqui que para determinar essa escala de tempo é necessário para o sistema atingir o equilíbrio químico. Basta realizar a razão entre a fluência de equilíbrio químico, o FE, que foi identificado nos gráficos anteriores do sistema, e o fluxo de radiação do agente ionizante em uma dada situação. Essas várias linhas verticais, elas identificam aí fluxos em condições conhecidas, e a gente posiciona, né, uma escala de tempo em função do fluxo de radiação para a gente poder identificar qual ia ser o comportamento em cada material. Então, por exemplo, aqui no caso do metanol e amônia bombardeado com elétrons rápidos, 1 keV, se a gente pegar aqui para um fluxo de radiação de cerca de 10 a sétima elétrons centímetros a menos 2 segundos a menos 1, a gente vai ter aqui um tempo de equilíbrio químico encontrado para esse experimento, que vai bater aqui, ó, na casa do 2, 3 vezes 10 a quarta, aproximadamente. E isso pode ser replicado para qualquer outro material, fazendo com que essas medidas sejam interessantes para você obter qual seria essa escala de tempo de equilíbrio químico em diversos ambientes em que você saiba uma fluência, né, ambientes práticos de observações astronômicas, que podem ser só completados aqui em tabela como essa e obtida essa relação. Esse tempo de equilíbrio químico é calculado em função da equação que está aqui, fluência de equilíbrio químico dividido pelo fluxo de radiação vezes o tempo de um ano aqui. A gente também tem essa mesma relação que a gente observou antes aqui no experimento que fala do metanol e amônia, só que aqui para o etanol em duas diferentes condições, né? Então aqui a gente está comparando o etanol e o experimento feito com metanol bombardeado com fótons, né? Primeiro para meio interplanetário e interestelar, vários dados referentes a objetos que ficam próximos, e outros para objetos compactos, né, na região de snowline, né, porque não pode ser próximo demais, senão você não teria gelo astrofísico, mas sempre na região de snowline para a gente ter um posicionamento, uma identificação dessa relação aí do fluxo de energia em função da escala de tempo. Então aí você consegue saber, fótons centímetros a menos 2 segundos a menos 1, que você tem numa anã branca, numa white dwarf como essa daqui, na distância de 1 ano-luz, aí você consegue verificar que você vai ter aqui na ordem de 10 a 10 do etanol, que é o observado nesse trabalho, para encontrar a fluência de equilíbrio químico para essa anã branca que a gente colocou como linha vertical aqui. A gente ainda tem mais uma representação, né, que é o fluxo de desorção molecular. Isso tem algumas representações. Nesse experimento aqui a gente tem o metanol e amônia numa distribuição inicial, e aqui a gente pega cada parte, né, a linha tracejada é o total, a soma de tudo, e cada parcela, né, espécies desconhecidas, espécies mães, espécies filhas, para a gente ver em relação ao fluxo de radiação por fluxo de desorção. A gente também pode obter essa mesma relação para o tempo, em anos, em função da distorção molecular. Aí aqui a gente está pegando a questão da radiação em Tritão ou na órbita de Encélado, assim sucessivamente, para a relação do metanol e amônia depois do equilíbrio químico. A mesma coisa pode ser feita num ponto específico. Aqui foi o ponto que a gente pegou Encélados, que aqui já aparece demonstrado entre eles aqui com a linha preta, só que ao invés de pegar a linha total, porque ali a gente tinha o total de todos eles, a gente abriu esse total em todas as partes para essa região. Assim a gente pode saber quanto de OCN menos eu tenho para uma certa região. Então pega aqui, se eu pegar aqui um tempo de 10 a 30 anos, eu vou encontrar cerca de 10 a 13 moléculas centímetros a menos 2 de OCN menos, nessa proporção na
na região de Encélado, onde a gente tem esse fluxo de 1,8 vezes 10 a quinta elétrons centímetros a menos 2, segundos a menos 1. Essa mesma lógica se aplica também para o etanol. Primeiro, a gente tem uma distribuição com a espécie total e todas as espécies filhas obtidas. Depois, uma visão geral para cada um dos materiais que a gente selecionou. E na órbita de Saturno, que é a órbita de Encélado também, a gente pegou aqui a separação, assim como a gente fez no caso do metanol e amônia, para mostrar como a gente poderia identificar cada parcela, cada espécie filha dessa amostra numa condição experimental. Além disso, a gente tem as nossas conclusões selecionadas, né? As espécies filhas, as novas moléculas produzidas em cada bombardeio, foram identificadas como monóxido de carbono, dióxido de carbono e OCN- para metanol e amônia, e várias espécies filhas, né? O dióxido de carbono, monóxido de carbono, água, metano, acetona e ácido acético para a amostra de etanol puro. A massa das espécies desconhecidas também foi estimada, levando em consideração a conservação de massa, aquilo que a gente já tinha comentado. E o de distorção foi estimado em 0,01 moléculas por elétron para a amostra de metanol e amônia e 0,13 moléculas por fóton para a amostra de etanol puro. A gente tem aqui algumas porcentagens de abundância devidamente indicadas, né? Por exemplo, a gente tem 14,2% das espécies atribuídas para o monóxido de carbono, seguido de 3,2% de dióxido de carbono, enquanto que o principal produto da amostra de etanol foi o metano, que é cerca de 21,3% das espécies atribuídas. A gente ainda tem identificação aqui que a gente está comparando a amostra de metanol e amônia com outras amostras de metanol puro, a gente pode notar que a proporção do metanol é muito próxima, né? Aquilo que a gente também já comentou quando a gente observou no gráfico, e que quando a gente compara a amostra de etanol com o experimento realizado com o metanol nas mesmas condições experimentais, mas com outro gelo, evidentemente, a gente pode notar que houve uma maior proporção na espécie mãe na amostra de etanol e, em contraste, a maior formação de água na amostra de metanol. Coisas diferentes entre as amostras que foram percebidas. Bom, além dessas conclusões selecionadas, a gente tem aqui algumas participações, algumas realizações, alguns congressos que eu participei ao longo do período do doutorado, o Science with SOAR and Gemini Telescopes, o 7º e o 8º SIMFAST, né? No caso o 8º SIMFAST junto com o SBGE, o 19º e o 20º Encontro Latino-Americano de Pós-Graduação, né? O EPG, vinculado à Univap, né, e as participações sempre com ou banner ou apresentação oral, como aconteceu no caso do SBGE, e as publicações que foram realizadas no período, né, com uma publicação como capítulo de livro, ainda com um modelo de metodologia que era vinculado ao mestrado, que é aquele que eu comentei com vocês, em que a gente não levava em consideração a presença das espécies desconhecidas. No trabalho do doutorado, a gente repassou o processo inteiro a limpo, né, trabalhando numa metodologia diferente, onde a gente foi capaz de considerar a presença dessas espécies desconhecidas por conta do princípio da conservação de massa. E aí a gente publicou um primeiro artigo do doutorado, que já foi publicado na revista Química Nova, em 2020. Teve um trabalho também em conjunto com a equipe do LASA, que foi publicado em 2019, e alguns outros trabalhos mais recentes, submetidos, um para a Espectroquímica Acta, parte A, e outros dois, um para o The Journal of Physical Chemistry e o último para The European Physical Journal D. A gente ainda tem um trabalho em desenvolvimento que eu pretendo continuar ainda, mesmo depois da gente encerrar esse processo da defesa, caso tudo dê certo, que é esse último trabalho falando sobre o etanol. Além disso, pensando em perspectivas futuras, a ideia é continuar avançando no entendimento dessas espécies desconhecidas, as unknown species, né, de cada uma das amostras de gelo, né, de forma a entender mais, de forma mais precisa e ajustada o processo, a absorção e o EBR das espécies químicas. Então, nesse momento, o PROCODA, esse programa que a gente está comentando que está sendo desenvolvido pela equipe do LASA, já teve o seu primeiro artigo aceito, que significa que ele já está num nível mais avançado que da última vez que a gente comentou a respeito. E a ideia é pegar todas as amostras e pegar as espécies desconhecidas, fazer uma separação de todos os filhos, netos, bisnetos possíveis e distribuir num programa de computador que faça essa separação e ajuste proporcionalmente um sistema em equilíbrio que eu possa identificar, pelo menos de forma aproximada, qual é a espécie filha que mais aparece dentro das espécies desconhecidas e qual a distribuição proporcional das outras espécies possíveis para cada gelo estudado. Tá? Então, apesar de a gente estar aí numa fase de conclusão, que é a defesa do doutorado, eu tenho intenção de continuar. Então, logo a gente tem a possibilidade de avaliar alguma coisa, eu penso em buscar um pós-doutorado sem bolsa, porque eu não tenho
necessidade de bolsa para poder continuar essa pesquisa, para continuar estudando e para poder trabalhar com o Procoda de perto, que a gente acompanhou aí num processo meio embrionário, nasceu, já tem o primeiro artigo aí que foi publicado e não tive a oportunidade ainda de aplicar essa nova metodologia. Então, a gente ia retomar o processo experimental do começo outra vez. Então, a gente fez uma vez, analisando as espécies desconhecidas. Antes, a gente até, um pouco de tempo atrás, deu entrar no mestrado, pensava-se até que era uma queda como se fosse um tempo de meia-vida. Aí a gente concluiu essa questão do tempo de equilíbrio químico, em que o sistema fica equilibrado, mas a gente só levava em consideração que era possível de se observar em infravermelho. Agora, no período do doutorado, a gente já começou a considerar até o que não é visível no infravermelho, mas que entra como espécie desconhecida. E agora a gente quer avançar mais um pouco, entender quais são essas espécies desconhecidas, qual é a distribuição que a gente pode ter de material, porque quanto mais rica for essa distribuição da proporcionalidade no equilíbrio químico, mais fácil e interessante vai ser para outros pesquisadores que, de repente, podem buscar esses dados a partir de alguma observação que ele fez para saber se aquela observação que ele encontrou já está no equilíbrio químico, não está no equilíbrio químico, que filhos ele pode procurar ali com mais facilidade a partir das possibilidades que a gente poderia, né, prever, que são filhos possíveis para cada relação que ele possa observar num ambiente rico em etanol, rico em metanol com presença de amônio. Então, quanto mais a gente puder trabalhar nisso, mais a gente abre espaço para que outras pesquisas se tornem mais claras. Bom, acho que era isso. Eu tenho só que agradecer a todos por terem me ouvido e ficar à disposição para a gente poder dar sequência, responder as perguntas, todo o restante. Que a gente tem as nossas referências do trabalho, uma parte do meu mestrado, o desenvolvimento dos trabalhos que foram publicados e o agradecimento, claro, às agências, a FAPESP, a FINEP, a CNPq, e também agradecer pessoalmente a FVE Univap, principalmente porque me concedeu a bolsa, sou funcionário da FVE, e é graças à bolsa que a FVE me concedeu que eu tive condição de realizar esse sonho de estar com vocês no período de doutorado. Se tivesse que arcar com o custo, provavelmente eu não teria condição. E também pelo apoio ao longo do caminho de cada um dos professores do programa, do IPID, do meu orientador, todo mundo. Então, muito obrigado pela apresentação, Fabrício. É muito bom aí que você ficou exatamente no tempo estabelecido. Deixa mencionar aí que a banca está acontecendo, como estamos fazendo gravação, hoje é 29 de novembro de 2021 e começou às 14 horas e agora exatamente começou a sua fala às 14h43, só para deixar de registro na gravação. E já. Então, como dito aí no meu começo, a gente vai fazer um breve intervalo só para ver uma água, caso você deseje, Fabrício, e já continuamos, tá? Perfeito. Então, máximo 5 minutos. O Sérgio, se quiser, pode parar a gravação.